vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Este programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil e tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. Procuramos também, através deste programa, discutir com a sociedade e órgãos da segurança pública os problemas decorrentes do relacionamento entre o patrão Estado e os policiais civis, os quais exercem uma atividade de alto risco para proteger a sociedade. Essas discussões têm por finalidade propor soluções adequadas à valorização do trabalho de segurança pública. Este programa está sendo transmitido diretamente dos estúdios da TV Aberta de São Paulo e vai ao ar toda sexta-feira no horário das 23 horas pelo canal 9 da NET e canal 72 ou 99 da TVA e TVA Digital, canal 186, sendo retransmitido para o público da internet pelo site www.afpcesp.com.br. O tema em discussão nesta noite é a aposentadoria especial voluntária da mulher policial civil aos 25 anos de trabalho, desde que conte com 15 anos de trabalho policial, como determina a Lei Complementar 51 de 1985. Modificada pela Lei Complementar número 144/2014. Mas para discutir este importante tema para o mundo policial, convidamos a doutora Cláudia Canali, a quem passamos a palavra para os seus cumprimentos, doutora. Boa noite a todos. É uma honra e uma satisfação estar novamente neste programa de grande audiência que discute temas tão importantes e relevantes para a classe policial. Obrigada. Já agradecemos a presença da doutora Cláudia, que a doutora Cláudia tem sido o nosso anjo da guarda. Porque, olha, às vezes a gente consulta advogados e leva o fato para ele, não tem condição. E aí vai para a doutora faz um trabalho, faz um estudo minucioso daquele fato e ela chega, olha, dá para fazer. E olha o que ela já tem conseguido, grandes vitórias. Mas, doutora, nós vamos sair para um pequeno intervalo e logo em seguida, é um copo d'água que você tomar, companheiro, e nós estamos de volta. Policial Civil pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo construiu 2 belas colônias de férias no município de Caraguatatuba, Litoral Norte e Ilha Solteira, no noroeste paulista, às margens do histórico Rio Paraná. Você que tem a vida atribulada, você que tem um trabalho desgastante na atividade policial civil, deve, nas férias de novembro, usufruir um período de lazer ao lado de sua família, de seus filhos, na colônia de férias de Ilha Solteira e de Caraguatatuba. Faça as reservas antecipadas pelo telefone 3347-1700 ou pelo e-mail afcpesp@afcpesp.com.br. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. E como nós falamos no bloco passado, nós estamos recebendo hoje a doutora Cláudia Canali, uma advogada competente. Doutora Cláudia Canali, a senhora como advogada constitucionalista conhece o problema da aposentadoria voluntária especial da mulher aos 25 anos de trabalho, desde que conte com 15 anos de trabalho policial. E esta aposentadoria voluntária especial do homem policial com 30 anos de trabalho, desde que conte com 20 anos de trabalho policial. A aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade,
contrariando a determinação do artigo 40 e seus parágrafos da Constituição Federal de 1988, que determina a aposentadoria do servidor público e policial civil aos 70 anos de idade. O programa Associação da Polícia Civil pergunta a esta competente advogada: doutora Cláudia, como a senhora vê o problema da aposentadoria compulsória e voluntária especial do policial civil? A questão da aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, eu vejo que é inconstitucional, porque a Constituição Federal, ela trata da aposentadoria compulsória e fala que é aos 70 anos de idade. Então, quando o policial ele ingressa na sua carreira, ele tem aquela expectativa, né, de ser aposentado compulsoriamente aos 70 anos. E essa aposentadoria compulsória aos 65 anos tem causado inúmeros prejuízos para alguns policiais que estavam prestes a completar, às vezes, mais um adicional, ou a própria sexta parte, ou estavam para ser promovidos para a classe mais elevada e foram pegos de surpresa com essa aposentadoria compulsória aos 65 anos. Eu entendo que é inconstitucional, por quê? Porque a Constituição ela não dá nenhuma margem de liberdade para que o legislador, né, infraconstitucional, ou seja, ordinário, ele venha a estabelecer a aposentadoria compulsória com menos de 70 ou mais até de 70. Então, eu vejo assim que não existe essa liberdade. Por mais que alguns discutam e defendam que o parágrafo 4º do artigo 40 teria aberto essa possibilidade, eu vejo que esse parágrafo ele só abriu a possibilidade de se estabelecer critérios diferentes para a aposentadoria voluntária. Para aquelas classes, né, que trabalham em condições prejudiciais à saúde ou em condições perigosas, como é o caso do policial, ou mesmo para os deficientes. Correto. Fora dessa hipótese da aposentadoria voluntária por critérios diferenciados em razão dessa condição especial, eu não vejo que esse parágrafo da Constituição tenha dado liberdade para que esse legislador ordinário viesse a reduzir em 5 anos a idade da aposentadoria compulsória para o policial. Eu vejo assim, a aposentadoria compulsória é aquela que você vai ser, vamos dizer, expulso, né, do serviço público ao completar a idade. É praticamente assim mesmo. Quem quiser se aposentar antes e que já tem os requisitos da aposentadoria voluntária, pode pedir a sua aposentadoria. Mas aquele que, às vezes até por uma questão de estar buscando algum direito, eu acredito que ele deva ser aposentado compulsoriamente naquela hipótese que a Constituição determina. Eu vejo que a Constituição tem que ser respeitada e tem que ser mantida a questão dos 70 anos. Nós a associação nos passou, né, essa missão de defender alguns policiais que foram aposentados compulsoriamente, ou seja, foram afastados. Nós impetramos mandados de segurança individuais e temos conseguido aí liminares para que os policiais possam permanecer, né, até os 70 anos de idade. Já impetramos também o mandado de segurança coletivo e ele está concluído nesta data com o juiz para que seja apreciada a medida liminar. Se deferida, vai beneficiar aí todos os associados, né, da Associação da Polícia Civil. Doutora, eu estava imaginando, enquanto a doutora explanava a respeito, por exemplo, um companheiro, ele tem somente mulher mesmo, policial, tem 14 anos de serviço, ela vai ficar em situação ruim e tem, vamos dizer, 64 anos de idade. Essa companheira vai estar numa situação meio não muito boa não, né? Não, porque a aposentadoria compulsória, ela é com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, essa policial, se ela tem 14 anos de serviço, ela será aposentada
provavelmente a administração fará o cálculo de 14, né, sobre 30. Eles nem consideram essa redução no tempo de serviço da especial para o cálculo da compulsória, que é uma questão que, lógico, posteriormente poderá ser discutida em ação judicial, mas provavelmente ela será aposentada com essa proporcionalidade, o que lhe traz grandes prejuízos. É verdade. Né? Porque ela poderia trabalhar até os 70 e até lá ela completaria mais 5 anos e teria proventos um pouco melhor. Doutora, a sua intervenção, como sempre, muito esclarecedora, mas é necessário destacar como complementação que a aposentadoria compulsória do policial civil deve ser aplicada aos 70 anos de idade, em respeito à Carta Federal, que determina a idade de 70 anos para a jubilação do trabalhador policial. Qual seja policial, professor, trabalhador privado e público, como a senhora vê a proposta que será apresentada pela Associação da Polícia Civil do Estado de São Paulo ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com referência à aposentadoria compulsória, pedindo a revogação da determinação da aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, que já estava na Lei Complementar 51/85. Já existia na lei, existe na lei. Como a senhora vê isso? Eu vejo uma medida muito boa, porque eu vejo assim, é a associação aí buscando o respeito, principalmente à Constituição Federal, que eu acho que isso é muito importante, e também assegurando aí o direito dessa parcela da sociedade que está com essa idade, 65 anos, mas que poderiam continuar até os 70. Embora essa previsão já existisse mesmo na Lei Complementar 51, mas ela não vinha sendo aplicada pelo Estado de São Paulo, até porque pela Lei 51 ser de 85, talvez se entendesse no Estado de São Paulo que ela não havia sido recepcionada pela Constituição Federal, que é de 1988, e não vinha sendo aplicada aqui no Estado de São Paulo. Em outros estados, até alguns aplicavam essa aposentadoria aos 65 anos, mas os tribunais de justiça, eu destaco do Rio Grande do Sul, já entendiam que essa redução em 5 anos na aposentadoria compulsória era inconstitucional. Ela não tinha sido recepcionada pela Constituição de 88, que estabelecia a idade de 70 anos. Então, naqueles estados em que se aplicava, os tribunais de justiça vinham considerando inconstitucional e assegurando aos policiais daqueles estados que permanecessem até aos 70. Doutora, será que quando a presidente da República, Dilma, ela implantou essa aposentadoria compulsória, não houve um engano dela seguir exatamente a de 85, que consta lá, que aos 65 anos? Será que foi um erro dela? Pode até ter sido, sim, um equívoco, né? Porque como a 51 trazia essa aposentadoria aos 65 anos de idade, ela não tenha, talvez, prestado atenção nessa questão de que a Constituição de 88 trata da compulsória aos 70. Pode ter ocorrido que houve, sim, um equívoco com relação a essa parte. Então, baseado nesse, talvez, pseudo-lapso dela, seria possível, então, se revogar pelo menos essa parte que transforma a aposentadoria compulsória aos 65 anos. Seria talvez mais fácil ou não? Eu acho assim, um projeto de lei que seja justificado, né? Tem uma justificativa nessa questão da inconstitucionalidade e que não está, né, conforme a Constituição, existe sim uma grande chance de ser revogado esse artigo e mantido, né,
O outro que trata da aposentadoria especial, que aliás, essa lei complementar 144 nesse ponto, ela fez-se uma justiça policial mulher quando reduziu, né, para 25 anos o tempo de contribuição, quando na 51 era 30. E isso veio de encontro porque, assim, todas as outras regras constitucionais, a gente tinha essa diminuição em 5 anos no tempo de contribuição para a mulher. E quando se tratava da aposentadoria especial do policial, não havia essa redução. Então, foi uma medida justa e uma medida até que eu entendo constitucional, porque a Associação da Polícia Civil, eu já tive até a oportunidade de nós defendermos isso na Justiça, a gente vinha defendendo essa redução para policial, exatamente dizendo que havia uma violação ao princípio da igualdade e até o princípio que a gente diz de assimetria, quando em todas as outras regras, seja do professor, seja mesmo da aposentadoria comum, existia essa redução em 5 anos para a mulher e na aposentadoria especial do policial não. Então, essa lei foi boa nesse sentido. E ela é boa naquilo que ela assegura, no caso da aposentadoria voluntária, né, especial, a integralidade dos vencimentos. Isso é muito importante também. Por quê? Porque quando aplicada aquela média, né, da lei federal, e que você faz lá a média das 80 maiores contribuições, 80% maiores contribuições, muitos policiais tinham uma redução drástica nos seus proventos. Então, a importância de ter sido mantida essa questão da integralidade dos vencimentos, né, para assegurar que ele receba na aposentadoria de acordo com o que ele recebia na ativa. Estamos ainda brigando na Justiça e temos obtido, eu posso dizer, a maioria das decisões são favoráveis também à paridade. Quer dizer que os companheiros que estão nesse caso aí, eles estão tendo uma luzinha no fim do túnel lá. Estão, eu vejo assim, no Tribunal de Justiça hoje, a jurisprudência está favorável, né, ao reconhecimento aí da paridade para os policiais que se aposentaram, né, pela aposentadoria especial, aí da 144, e mesmo aqueles que foram aposentados com base na Lei Complementar Estadual, a 1062, podem, desde que tenham se aposentado há menos de 5 anos, podem buscar na Justiça uma revisão para que sejam aposentados de acordo com o que era 51 antes, né, e a 144 agora. Por quê? Porque é uma lei federal que traz essa vantagem para o policial. Verdade. E no caso aí, por que a gente defende a aplicação da 51 e não da 1062? Porque a União, ela tem essa competência para editar normas gerais, normas que sirvam aí para toda a federação, porque não se justificaria, por exemplo, que aqui em São Paulo nós estávamos tendo uma aposentadoria especial que era diferente dos demais estados e também dos próprios policiais, né, da União, que seria aí a Polícia Federal. Então, com base nisso, o Judiciário vem reconhecendo, na maioria dos casos, o direito desse policial rever até a sua aposentadoria e pleitear, né? Não só a integralidade dos vencimentos, mas também a paridade. Correto, correto. Olha, nós estamos demonstrando que a proposta da Associação da Polícia Civil é correta, já que propõe apenas a revogação e a determinação da aposentadoria compulsória com 65 anos, por ser inconstitucional, prevalecendo todas as demais determinações da Lei 51/85, modificada pela Lei Complementar 144 de 2014, visto que a Lei 51/85 é uma lei que na hierarquia das leis é uma lei complementar federal que está abaixo da Constituição Federal. Mas, doutora,
Tá bom o programa, é gostoso falar com a doutora, porque a doutora sempre tem uma palavra esclarecedora, principalmente nesse momento que os policiais civis estão sem chão. Olha, eles perderam o norte, porque de uma hora para outra, eu tenho um irmão que ele está nessa situação. Ele, coitado, ele trabalhando, ele foi trabalhar, falaram para ele, olha, você pode ficar em casa. Ele falou, como assim? Não, agora a partir de agora você está aposentado. E ele está em casa. E eu vou até mandar ele vir para a associação, porque ele vai ter que fazer alguma coisa. Vou explicar por quê. Porque ele tem muitos anos de polícia, tem até tempo para se aposentar. Na voluntária. Normal, doutora. Mas tem um porém. Ele é a terceira classe, eu não sei porquê. Foi sendo esquecido, não sei o que houve com ele, ele é a terceira classe. Então fica difícil para ele aposentar na terceira classe. Ele queria melhorar, pelo menos para a segunda classe, aí se aposentar. Olha, eu vou falar com meu irmão e eu acho que a doutora vai dar um jeito na aposentadoria dele, que foi assim, violentada. Doutora, a doutora falou que já entrou com vários mandados, não é verdade? E ganhamos muitos. Os mandados de segurança que eu entrei até agora, todos eu tive a medida liminar. Exatamente porque são policiais que estão, a exemplo do seu irmão, né, que foram pegos de surpresa e sofreram, assim, grandes prejuízos. Olha, para se ter uma ideia, nós atendemos policiais que faltava 15 dias para completar o quarto adicional por tempo de serviço. Estar apto a se aposentar normal. Ele até tem o tempo considerado aposentadoria comum, mas ele estava a 15 dias de completar o tempo do quarto adicional e da sexta parte. Tinha que esperar, né? Exatamente, então ele teria um prejuízo enorme, né? Atendemos policiais que estavam na lista para ser promovidos, né, para a classe especial. Atendemos outros que faltavam meses também para completar outro adicional, ou outros para completar, né, a sexta parte. E assim, então tem várias situações em que o policial realmente sofre um prejuízo muito grande com essa compulsória, que foi aí de uma hora para outra, né, que eles foram pegos de surpresa. Mas mesmo aqueles que não estavam prestes a completar o tempo para a obtenção de um outro direito, ou mesmo que já estivesse na classe especial, mas eu vejo assim, ele tem o direito à voluntária, e ele às vezes até tem o tempo à voluntária, mas pela Constituição, ele tem, ainda que seja para desenvolver, por gostar do trabalho que ele faz, por desenvolver um trabalho, ele tem o direito de permanecer até os 70. Caso ele não queira antes, né, se aposentar pela voluntária. Então, é um direito que a Constituição assegura e que eu não vejo que nenhuma lei, né, infraconstitucional possa violar. Então, assim, nós temos, sim, tido uma recepção muito boa do Judiciário, que tem entendido que é inconstitucional e tem concedido a liminar para que esses policiais permaneçam nos seus cargos até quando pedirem a voluntário ou até quando completarem os 70 anos de idade. Doutora, qual a mensagem que a doutora tem para aqueles companheiros que estão aguardando em casa essa resolução, que estão esperando que os seus direitos sejam reconhecidos? Qual é a mensagem que a senhora tem para esses companheiros? A mensagem que eu tenho é que eu vejo assim, para que eles não desanimem, né? Que eu acho assim, existe o direito, existe uma Constituição que deve ser respeitada, principalmente num país democrático, né? Tem que ser respeitada, e que assim, que se não buscaram, que busquem, né? Se for o caso, o Poder Judiciário, para que tenham aí a reparação, né, nessa violação do seu direito de ter sido aí afastado, né, compulsoriamente do seu cargo. Então eu vejo assim que hoje existe uma grande esperança, né,
não só nessa proposta da associação de que é pleitear, né, a revogação aí desse artigo que trata da compulsória 65 anos, que aí resolveria de uma vez por todo o problema e não teria mais ninguém que buscar o Poder Judiciário porque não se aplicaria mais. Mas, enquanto isso, ainda tem também esse caminho aí da justiça, para que essa violação seja reparada. Então, eu vejo sim que eles podem ter esperança que hoje, pelo menos, o cenário é positivo. Tá vendo, companheiro? A Associação da Polícia Civil se preocupa com você. O trabalho de você é defender a sociedade. Mas para defender você, a associação, ela não mede esforço, porque a doutora Cláudia Canali, competente advogada, ela está na luta com a associação em várias situações. Em todas elas, olha, eu desconheço, mas esta advogada é uma vencedora. Esta advogada, ela conseguiu algo que muitos outros advogados acharam que não dava. E ela falou, dá, bateu o pé, entrou e nós ganhamos. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez nesse programa e a sua despedida. Eu é que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui e assim, sinto-me muito honrada, né, por defender aí os policiais que são encaminhados pela associação, que assim, tem uma luta muito grande, muito importante na defesa aí desses direitos, né, e faz isso também muito bem. Então, assim, os méritos não são só meus, também são da associação, que acredita, né, nos direitos dos policiais e luta também para que esses direitos sejam defendidos. Eu, assim, agradeço também muito a oportunidade de estar novamente aqui e me despeço aí desejando uma boa noite para todos. Mais uma vez, obrigado, a presença da doutora Cláudia Canali. Nós estamos terminando, como eu já falei, o nosso programa dessa noite. Mas já convoco você, meu amado, para sexta-feira que vem, no mesmo horário, aqui na TV Aberta, Canal 9, o nosso programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Nós estaremos aqui se Deus permitir, e eu creio, Ele vai permitir. Até lá, se Deus quiser.